Voltei. Voltei. Olá, Kleber. Tô esperando teu convite, meu irmão. Paola, Camila Edith, minha querida. Beijo. Tem um convite de uma pessoa que pediu para participar ao vivo, mas eu acho que é uma confusão, porque eu acho que é lá da região do Kleber, mas não é o Wi-Fi. Tudo bem, presidente da comissão do Direito do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, meu amigo querido. Bom dia, Elisa. Cadê o Kleber? Vamos lá, meu irmão. Elisa, tu consegue falar com o Kleber aí para ajudar ele, pobrezinho? Não consegue, né? Tudo tranquilo, irmão. Tudo jóia, Fai. Repetindo então, a minha opinião aqui não reflete a opinião da OAB, não reflete a opinião do Mães e Pais, nem das entidades da Febrabom, em qualquer entidade que eu tô vinculado e faço a defesa, tá? Ó, o Kleber entrou. Agora tu faz o convite aí, Kleber. Aham. Kleber aí. A Elisa, eu acho que conseguiu ajudar ele aí. Aê. Bom dia. E aí, meu irmão? Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Desculpa. Dá oi, Fernanda Kleber aí. Bom dia. Olá, tudo bem? Desculpa. Boa live aí pra você. Não, a gente entende por causa da tua idade, né, Kleber? Ah, claro, com certeza. Não, mas não estava aparecendo aqui para mim. Aí eu dei umas mexidas aqui no Instagram e aí tu apareceu com essa cara, esse rosto lindo, que eu sempre um prazer Lindo, te né? encontrar. Saudade de ti, cara. Tamo Saudade junto aí, de né, ti. querido? Precisamos. Agora já tava me devendo a visita, agora vai demorar, né? É, um pouquinho, Tem né? que conhecer a tua esposa também, que eu não conhecia ainda. Não, Tenho certeza que é uma pessoa que é uma santa, só pode ser uma santa. ela carrega uma cruz, né? Ela carrega Pô. ela de uma cruz, mas estamos aí, né? E aí, meu irmão, como é que estamos? Já tem 11 pessoas ao vivo agora, tem bastante gente nos assistindo aí. Depois eu vou subir o vídeo, tá, lá pro meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, no YouTube. E eu tô deixando as lives lá. Então, toda quarta e sexta agora eu vou fazer uma live. Eu me dei conta que eu tenho a melhor rede de relacionamentos do mundo. Então eu tô chamando meus amigos aí para participar, né? E fazer uma biblioteca de vídeos lá sensacional, que ninguém vai ter igual. Então, sexta agora vem a Claudinha Maranguelo. Tá ao vivo aí também nos assistindo, ela e o Zé Maranguelo, o marido dela, meu amigão. Legal, um abraço. Felipe, o Samai, o Vini. Tem muita gente assistindo aí, muito show. Mas Legal. também olha quem eu convido, né? Imagina. Não, tu sabe que é importantíssimo a situação da rede de amigos e esse é um dos grandes presentes que a OAB participa para nós, né? A OAB acaba permitindo que eu chegue ao amigo, ao Paulo, com um número N de pessoas que talvez, se a gente não tivesse essa vida institucional, nós não teríamos oportunidade nem de ter conhecido essas pessoas. Eu realmente sou muito grato à ordem, porque grande parte dos meus grandes amigos, todos eles me vieram de presente com o meu trabalho profissional. Eu lembro que eu te conheci quando a gente foi encaminhar para o Ministério Público uma denúncia aí de um cara da tua região aí. Era uma situação e aí foi uma complicada. monte de gente. Isso, a gente fez um movimento que era um exercício irregular da advocacia, né? E aí não é fiscalização pela OAB, né? Aí é o Ministério Público que tem que atuar. E lembro que almoçamos aqui em Bento, inclusive, foi ali que passei a ter proximidade com o amigo. Mesa redonda? Isso aí, isso aí. Eu lembro. Bom. E aí, Kleber, como é que tá? Assim, vocês estão me vendo sorrir de vez em quando aqui, não é só porque eu tô perto do meu amor. Põe mulher ciumenta nisso, né? Trabalhar aqui, ó, atrás de mim. Fui obrigada a ser presente. Mas é porque vão entrando os amigos aqui, eu não vou ficar interrompendo o nosso papo o tempo todo, mas aí eu fico com vontade
de falar deles, aí vem o sorriso. Legal. Sabe que essa imagem ilustra bem aquela frase célere, que eu sou um pouco contra ela, que diz que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E agora eu estou vendo essa frase, mas eu costumo utilizar a frase de ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Aqui tá do meu lado, ó. Faz de conta que tá no mesmo plano aqui. Perfeito. Beleza. Mas na verdade ela tá sempre na minha frente. Essa mulher é demais. A Camilinha tá te mandando um abraço, um beijo. Beijo, Camilo. A Ana Paula saiu bem. Tá, vamos lá pro nosso tema então, meu irmão. Como é que tá sendo aí? O pessoal tem te procurado para tirar dúvidas? Mais empresa, mais empregado? Como é que tá a tua situação aí? Cara, eu tenho recebido mais contatos de empresários, que é realmente quem está preocupado hoje com medidas para tentar não quebrar. É muito claro, né? A gente teve edições de algumas medidas provisórias nos últimos meses aí, que muitas delas não têm auxiliado, elas têm talvez até prejudicado. E o que a gente vê... Mas também é muito difícil, né? Muito difícil tu prever uma situação única para as diferentes realidades, né, do empresariado brasileiro, né? Eu concordo plenamente. A questão grande que eu vejo aqui é que se está legislando por medida provisória na base do tentativa e erro. É um termo que eu gosto de usar e me parece que é o que está acontecendo. Bom, vamos tentar dessa forma, se não der, a gente edita. E aí a gente tem uma medida provisória por semana e 15 ADINs por semana. Todas as medidas provisórias foram objeto de ADINs e muitas delas hoje já está começando a vir as decisões. Algumas decisões, inclusive, que estão deixando os colegas, os advogados, realmente com os cabelos em pé. Porque eu costumo dizer, tenho dito em algumas falas minhas nesse período, que o advogado que hoje der uma consulta, seja para o empresário ou para o empregado, e disser, eu tenho absoluta certeza de que esse é o caminho certo, ou ele está louco, ou ele não sabe o que está fazendo. Ou está mentindo, né? E eu contuo um exemplo para ti. A medida provisória 936, que criou o programa emergencial de manutenção do emprego, que houve aquela situação da suspensão e da redução da jornada de trabalho, com uma igual redução ou suspensão do salário, e aí o governo assumiria o salário. 2 ou 3 dias depois, ela foi objeto de uma ADIM proposta por um partido político, né? E sai a liminar dizendo que tem que ter a participação do sindicato na negociação, porque está previsto na Constituição. Do acordo individual, né? Isso. Previa o acordo individual, mas a Constituição exige, nesse tipo de situação, o acordo coletivo, né? E aí a liminar vem e diz que tem que passar pelos sindicatos. Bom, até aí parece, bom, estão cumprindo a Constituição, mas já não vale mais a medida provisória. Aí, 4 ou 5 dias, talvez 10 dias depois, vem embargos declaratórios e o ministro que deu a liminar, suspendendo os efeitos do artigo, vem e diz, não, mas não foi isso que eu disse. A minha decisão é muito clara, só tem que comunicar para abrir negociação coletiva, mas vale tudo. Bom, então já era. E nesse meio tempo, alguns sindicatos já saíram alterando o modus operandi. Sim. Eu lembro que o Sindicato da Construção Civil tornou obrigatório só a comunicação, e aí antes disso foi feito um acordo coletivo que tornava coletivo o acordo individual que fosse enviado. Algo assim. Uma loucura, é muito difícil mesmo de entender, né? E explicar. E aí o que acontece? No embargo declaratório, em vez daquela tradicional decisão de que está claro e que se quer rediscutir tem que ser de outra via, não, ele se esclareceu. Então ele percebeu que por mais que ele tivesse dado uma liminar, ele viu que não estava claro o quanto deveria ser. E agora, então, no dia 17 de abril, a ação foi julgada improcedente. E aí caiu a liminar. Então a gente tem uma situação com 4 orientações diferentes para o cliente. Quem é que sobrevive numa situação dessa de poder dar uma garantia
uma segurança jurídica para o seu cliente. Não tem como. Não, e as empresas, porque os que me procuram, assim, desesperados, já, Paulo, o que eu faço? Aí tu diz, olha, segundo o entendimento vigente, segundo eu entendo, minha interpretação é tal, faz tal coisa. Aí a pessoa faz. Aí amanhã já não é mais. Como é que fica a segurança jurídica? Veja Né? bem. E a Quem vai pagar esse 936, prejuízo? e a 936, ela tinha um artigo que ela convalidava todos os atos anteriores à medida provisória em 30 dias. Fazendo efeito para trás. E aí o que acontece? Como é que tu vai dar uma garantia para uma pessoa que vai valer? Porque agora já teve uma nova DIN que cassou o efeito desse artigo. Então, ele não vale. Mas até a cassação do efeito pela DIN, ele estava valendo. E aí tá muito complicado ser advogado trabalhista. E eu imagino que essas situações que a gente está tendo agora, elas vão ir para todos os demais ramos do direito. Porque a gente vai ter algumas situações, por exemplo, já tem decisões no direito de família, onde alguns alimentantes estão buscando redução de alimentos com base na situação da pandemia e na redução dos próprios rendimentos. Né? Hoje seria muito mais vantagem tu ter a fixação de alimentos sobre os teus ganhos do que fixação em salários mínimos, que em tese anteriormente era melhor. Né? Mas um país que vive de informalidade, até quem executa esse tipo de ação também sai no prejuízo, porque é muito fácil ocultar ganho no Brasil, né? É muito fácil, é tudo meio de faz de conta, né? E também o reflexo em outros ramos, como, por exemplo, um amigo aí comentou das recuperações judiciais que vão começar a acontecer. Sim, isso é... Estava comentando para o meu pai, para mim, como advogado trabalhista, de certa forma, é muito bom tudo isso que está acontecendo. Porque é uma confusão tão gigante que vai me dar um mercado enorme depois. Eu estimo que nós vamos continuar, o mercado vai continuar existindo, nós somos o bem necessário, né? Mas a verdade é que vai haver uma modificação. Vai haver uma modificação de atuação. Talvez não vamos ter ações grandes como existiam até pouco tempo. Já não vem tendo, né? Já mudou esse panorama aí, já mudou. O FAI está lembrando que também a questão da visitação, né? Durante a pandemia também ficou complicado, né? E a advocacia vai ter que se reinventar desse jeito, né? Talvez vamos passar a ter mais trabalho com menos rendimento. É um temor que eu tenho, mas não adianta. Talvez nunca na história desse país a advocacia foi tão necessária como vai passar a ser a partir de agora, é o meu entendimento. Mas, por outro lado, Kleber, tem uma tendência, embora seja mais trabalho para menos rendimento, a tendência é que a gente simplifique mais nosso trabalho, para que ele seja mais célere. Sim, então, claro. A gente tem um volume maior de atos, pequenos atos, mas eu acredito que a gente vai dar um jeito de compensar isso em termos de simplicidade. E isso talvez traga o direito mais próximo da vida real, né? A gente já vem cada vez mais usando menos juridiquês, menos pompa e circunstância, né? Menos gravata. Eu sei que tu é adepto da gravata, eu faz 30 anos que eu uso gravata, não quero mais usar gravata. 30 anos, eu comecei a trabalhar com 17. Eu sou adepto por uma promessa à minha mãe que pediu que eu nunca deixasse de usar gravata, já que eu haveria no dia da formatura. Tu agora é advogado, só me promete que tu nunca vai parar de usar a gravata e tu não vai atuar na área criminal. E aí eu tive que fazer essa promessa, então estou cumprindo uma promessa. Mas, Paulo, meu amigo, essa situação realmente, o custo da justiça eu acho que vai ser reduzido. Agora, todo mundo já está tentando verificar as possibilidades de audiências por modos telemáticos. Videoconferência. Esse é um tema que eu quero conversar bastante contigo também. Isso aí a gente vai falar depois, mas vai afetar o mercado de alguns colegas, que a gente sabe que tem a dificuldade porque vivem disso, né? Quem é que está falando ali? Nós vamos ser AP e DP. Eu acho que sim. Gustavo. Bastante sentido. Antes da pandemia e depois da pandemia.
Eu não estou conseguindo ler porque a minha visão também já não está tão boa assim para ler os A gente comentários. entende. Eu conto que tu faça essa parte ali, tá? Eu tô vendo esses cabelinhos, estão mais brancos, né? O casamento faz isso com a gente, né? Eu acho que é Desculpa, o meu amor, eu excesso sei que ela de, tá me é o ouvindo. excesso de faturamento. Essa época de imposto de renda fica difícil, né? Não é fácil. Mas, assim, entre outras coisas, agora está se iniciando um movimento para digitalização de todos os processos ainda físicos. Isso também vai gerar uma economia para o processo em diligências, em tempo para advogado, para parte. Nós vamos ter tudo num sistema eletrônico centralizado e dessa forma, eu acredito, sim, teremos que nos reinventar, e teremos que atuar um pouco mais isolado. Eu tenho sentido muita falta aqui na Serra. É impossível nós cumprimentarmos uma pessoa sem estender a mão. É uma questão quase que social nossa aqui, e eu tenho sentido muito a falta disso. Mas é uma nova tendência. A gente vai ter que, num momento ou outro, fazer essa retirada. Agora a gente tem visto uma crescente da infecção com Covid. Eu acho que a gente vai entrar num segundo momento de isolamento bem grave. Ouvi falar ontem na imprensa que Paraná já está pensando em lockdown de novo. Então, A tendência é para nós também, que é um estado que agora vem o frio. Aliás, hoje já acordamos com bastante frio, dormimos com bastante frio já aqui. Aí deve estar mais ainda, né? sim. Então a tendência é lockdown aqui também, né? Hoje de manhã até fiz uma brincadeira no Instagram, acordamos com 7 graus. Aquela frase célere do seriado Game of Thrones, o inverno está chegando, parece que está chegando. E a tendência é de um agravamento, né? Eu acho que o lockdown é uma realidade que nós vamos ter que viver. Agora, daí a gente está até discutindo no grupo lá da Comissão da Justiça da Advocacia Trabalhista, da OAB, que muitos advogados não têm essa condição que nós temos, né, de estar aqui fazendo uma videoconferência, né? E outra, como que nós vamos fazer audiência de instrução por videoconferência? Sim. Cadê a segurança disso, né? Como é que a gente pode garantir a rigidez da prova? Nesse aspecto, se torna muito fácil nós pensarmos numa situação de região metropolitana e região serrana. Mas nós temos colegas que a gente sabe, se o país tem uma dimensão continental, tem colegas que não têm acesso a uma internet de qualidade, quiçá para fazer um protocolo de uma petição. Como é que você vai ter um acesso remoto para conversar numa audiência, né? E já está havendo algumas manifestações, por exemplo, aí voltando para a área trabalhista, se eu não me engano, a ABRAT está pedindo que se vete as audiências de instrução por videoconferência, porque pode ser que ali se quebre um pouco do sentir a prova, né? A ABRAT, a GETRA, eu não vi ainda a satélites, não sei, eu acredito que também a satélites não deva estar concordando muito com essa possibilidade da instrução por videoconferência, porque as empresas se queixam bastante de testemunho, né? Sim, e não só... Infelizmente, nós temos colegas que não se preocupam tanto assim com a questão ética, né? Como qualquer profissão. A questão do sentir a prova pelo magistrado, daquele olho no olho, duas coisas que eu tenho ponderado bastante nos últimos dias. Primeiro, a possibilidade de um isolamento numa sala de audiência é possível. Se a gente pensa que o isolamento é o distanciamento de 1,5 metros, ou 2 metros, é extremamente permitido acontecer isso numa audiência. Porque, em tese, o que vai acontecer? Nós teremos o magistrado, que poderia dispensar o oficial digitador, já seria uma pessoa a menos. Vários magistrados no interior têm assumido eles mesmos a posição de digitar as audiências, né? E do outro lado, nós temos o reclamante com o seu advogado, o reclamado com o seu advogado, e, eventualmente, entrará uma testemunha. Se terá que eliminar as pessoas que assistem, e aí os estudantes terão prejuízo, talvez não poder mais assistir, mas é possível sanar isso. Se transmita a audiência, é um ato público, né? Mas o problema, eu estava vendo no Fantástico esse fim de semana, é a circulação do ar, né? Então, por exemplo, se for pensar no magistrado ficar num ambiente fechado o dia todo, é uma condenação da saúde dele.
de outra banda, quem estiver ali participando do ato também, enquanto o ar estiver circulando o mesmo ar ali dentro. E aí nós estamos no inverno. Se tu abrir a circulação de ar natural no ambiente, ele se torna muito frio e insalubre. Então é um problema em qualquer aspecto que tu olhe, né? Qualquer aspecto. Teria que analisar a situação de se as máscaras realmente nos trazem alguma proteção. Porque, de fato, a gente não pode. Mas alguns colegas estão mantendo o atendimento. Ontem um colega passou no grupo, o Emerson, que ele comprou um protetor de acrílico para a mesa dele, onde ele continua dando atendimento, mas com a proteção de acrílico. E aí um outro colega levantou, se não me engano foi o Thales, o risco, então, da circulação de ar, né? Sim. Que é um problema. Esse é um problema bem grave, mas que ele não é de fácil solução, né? Agora, não adianta, é a ideia de reinventar. Porque o que eu estou bem preocupado hoje? As notas de expediente seguem saindo a todo vapor. O que isso me revela? Que está havendo, sim, um trabalho muito forte no âmbito dos processos eletrônicos, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, e eu não tenho quase que nenhuma atuação na Justiça Federal para saber se ali também está. Eu também tenho pouco, mas está andando também lá. Hoje, eu devo ter recebido 30 notas, 25, 30 notas de expediente, assim, o que nos dá um pouco de preocupação. Esse trabalho está tornando de forma um pouco mais célere os processos, mas vai chegar num momento que vai ser necessário frente a frente, vai ser necessária a produção da prova oral. E aí nós poderemos ter talvez um colapso no sistema jurídico, porque os processos vão travar todos na fase da produção da prova, se nós não encontrarmos uma forma de haver esse isolamento, né? É nessa ideia que eu acho que os tribunais pretendem fazer audiências mesmo de instrução de forma... Mesmo com prejuízo da prova. Mas aí nós vamos ter que sopesar os pesos e as medidas, né? Isso resume o quê? Mas, por exemplo, quando faz reclamantes, tem aqueles reclamantes muito miseráveis. Sim. Né? E as testemunhas, às vezes, mais miseráveis ainda. Eu vou reunir eles, agora que eu trabalho em home office, eu vou reunir eles na minha casa para a gente fazer uma audiência, e o risco da minha família, e o risco deles. E vamos imaginar numa cena absurda, mas nada mais me assusta, né? Vamos imaginar que acabem vindo todos ao escritório para fazer essa audiência e fique um assessor lá com um cartaz mostrando o que tem que falar. Né? Isso aí vai viciar totalmente a prova, e é nessa situação eu vejo aqui que a Ana escreveu aqui no nosso chat que a OAB e a ABRAT, confirmando a informação que eu trouxe antes, já se manifestaram contra. Então, há já esse pedido para que não seja assim, para preservar a rigidez da prova. E a gente sabe que numa situação, às vezes nem questão de ética, mas de moral, o primeiro a ser acusado é sempre o advogado. Então, tem que ter essa preservação, inclusive para nós, enquanto profissionais. Sim. Eu vou pedir desculpa, duas coisas. Primeiro, eu acho que na gravação vai ficar um monte de letrinha no teu rosto. Eu tô com medo de apertar o X aqui. Se alguém puder me dizer que eu posso apertar o X para apagar os comentários e não ficar no rosto do Kleber, eu agradeço. Não tem problema, talvez eu fique até mais bonito com umas letrinhas no... É impossível tu ficar mais bonito, meu amigo. E o segundo, eu fiquei com os comentários lá para cima, e aí ficou muito comentário de gente que eu não consegui acompanhar aqui. Então vamos tocando, né? E agora melhorou, pelo menos fica um só. Eu consegui pegar assim algumas coisas, que a federal está funcionando bem, que a OAB também já se manifestou nesse sentido, realmente eu vi ontem. A Cláudia está rindo da minha cara. Sim. A Cláudia, tu conhece, tu fez entrevista lá para a Cláudia, né? Sim, no Time to Talk, né? Muito legal. Muito legal. A sexta-feira agora é ela que vai fazer a live comigo. Muito legal. E na outra semana passada fizemos com o Carlos Mazafel, até ele comentou, nós conversamos sobre um negócio que tu comentou aí. A gente conversou sobre a digitalização dos processos. Fala. Só um breve relato em relação ao que estamos falando, né?
Eu fiz com o Laranja e Maranguelo, eu fiz um dos meus 3 cursos de cálculos trabalhistas, tá? Porque às vezes, eventualmente, a gente deve ter jovens colegas assistindo agora, e ao longo desses cabelos brancos e desses 16 anos de advocacia, não pode soar estranho. O cara fez 3 cursos de cálculos trabalhistas, mas com muito orgulho, porque em todos eles eu aprendi alguma coisa, uma situação diferente, e isso me levou hoje a uma situação de eu poder me sentir extremamente confortável na impugnação aos cálculos, não na confecção, mas na impugnação e muitas vezes em auxiliar colegas que ligam, dá uma olhadinha comigo aqui se tem algum erro. Cara, e a gente acha muito situações assim, que mudam muito um cálculo trabalhista, e por isso a importância das empresas que fornecem e ministram esses cursos. Eu já tive situação de um cálculo de R$ 790 virar 39 mil. Talvez seja uma situação bem estranha e única, mas foi o que aconteceu. Deu uma trancadinha aí no teu, mas acho que voltou. Eu fiz um curso e eu achei uma loucura, eu não consigo de jeito nenhum. Eu fiz o do Bork. A Cláudia me ofereceu já para eu fazer com ela o curso, porque eu dou aula lá com ela também, né? Minha parceira querida. Mas cálculo é Cláudia, não tem jeito. Eu passo para ela e pronto. Não consigo. Não é a minha natureza, não. Assim, aquele cálculo de coxa que eu chamo, né? Fazer um cálculo rápido para acordo, assim, quando a demanda não tem um risco grande de tu errar o cálculo. É uma coisa meio fácil de calcular, né? Aí eu faço, mas os demais, assim, quando é muito complexo, é Cláudia. Mas por culpa da Cláudia, ela está perdendo o mercado, né? Porque ela ensina a gente a calcular Ensina, e depois né? não vai fazer os cálculos, né? Não, mas ela tem bastante mercado. Ela tem. Aliás, a Cláudia é uma empreendedora maravilhosa, né? Se descobriu empreendedora e ninguém segura essa mulher. Agora tem os cursos da plataforma EAD, tem curso do ano todo, e tem programa de YouTube, já tem um monte de coisa, programa escrito, mais os parceiros delas, gurias da Laranja e Moriço também. A Claudinha é show de bola. É uma das pessoas que eu me considero privilegiado de fazer parte do hall de amigos. Muita gente, né? Não dá para ficar elogiando o pessoal porque vai faltar alguém, certo? Né? Com certeza, com certeza. Nós estávamos aonde? Sobre a digitalização dos processos. E aí o Carlos tinha, até chamei ele para a gente fazer uma live, porque ele tinha essa ideia do advogado digitalizar aos poucos os processos físicos dele. Daí, o Paulo Dias falando que ela é ótima. Um abraço, Paulo Dias. Ele disse que a justiça, então, teria que favorecer a carga do processo, que também é um outro problema. E aí, a partir daí, o advogado fazer como uma restauração de autos, sabe? Tirar as peças principais, escanear, passar para o digital, então, e aí o colega do oposto verificaria o processo, enfim. Mas tem que lembrar que tem demandas que tem 10 reclamadas, por exemplo, ou 10 reclamantes, ou 20, ou mais, né? Não, Demandas... se tu pensar, por exemplo, num processo físico de uma falência, não raras vezes um processo desse tem 40 volumes. Né? E aí quem vai digitalizar, quem que vai selecionar as peças que efetivamente são necessárias, né? E a tecnologia também de arquivo e tudo mais, para enviar para o judiciário um arquivo grande vai ser uma dificuldade. Sim. Eu vi que nós temos nos assistindo o Conrado trabalha com recuperações judiciais. Eu fico imaginando ele indo buscar os processos físicos na vara de recuperação e levando para o seu escritório para digitalizar tudo. Ele vai simplesmente parar o escritório, ou ele vai ter que comprar contratar um assessor só para fazer isso, né? Inclusive, ele está aqui dizendo que ele digitalizou uma falência de 32 volumes. Poxa! Isso dá uma vida, né? Talvez isso seja a quantidade total de processos físicos que eu tenho. Oi? Aí? Oi, tô assim, tá dando umas travadinhas, mas vamos seguindo. Tu chegaste a ter conhecimento da última decisão do STF? Sobre? Também afetou uma das medidas provisórias? Não sei. Não sei. Foi hoje?
nós tivemos duas situações em relação à medida provisória, que foi agora de quarta-feira, dia 29, uma semana atrás, que foi relativizado o valor de 2 artigos. Primeiro, um manifesto absurdo que as medidas provisórias fizeram, que era a situação de tornar mais flexíveis as fiscalizações, ou praticamente excluir as fiscalizações do Ministério do Trabalho nesse período de pandemia. E aí o Kleberzinho fica pensando aqui no escritório, mas cara pálida, agora que é o momento importante de fiscalizar. É nesse momento que a gente precisa estar fiscalizando. Se as empresas estão... Não necessariamente punindo, né? Não necessariamente punindo. Mas é isso que eu acho que o governo acaba indo no tentativa e erro, né? Flexibiliza a multa, flexibiliza mas não a autuação e o prazo para adequação. A gente teve uma decisão agora, publicada ontem, em Santa Catarina, que houve a extinção de uma ação de um sindicato contra uma empresa, onde o sindicato acusava a empresa de um frigorífico, de não estar atendendo às normativas de segurança dos seus trabalhadores, e a extinção se deu porque houve a comprovação de que tudo estava sendo cumprido. Mas isso é um caso. Quantas empresas a gente tem que não conseguem, muitas vezes pelo custo, né, fazer essa adequação? Então, a decisão do STF simplesmente cancelou esse artigo e disse, não, tem que fiscalizar, agora é o momento. Já temos... Sabe, Kleber, que eu dizia que quando surgiu ali o episódio da tentativa de extinção das NR, né, que ainda está um vácuo nisso aí, né? Eu dizia que a Justiça do Trabalho ela é muito boa para o empresário também, desde que ela tenha esse aspecto educativo e não punitivo necessariamente, porque diminui o risco, né? Quanto custa uma vida em termos de dinheiro, né? Quanto custa um trabalhador que morre trabalhando? Nessa situação, a gente passou a ter a participação efetiva do governo, dividindo a conta com o empresário, muito tempo depois de declarado estado de calamidade, né? Para mim, muito mais simples, era simplesmente lá na primeira medida provisória ter dito, olha, a partir de agora, a gente está taxando a folha de pagamento em 50% do que é hoje. E a gente espera que com esse dinheiro, esse fluxo maior de valores para depositar, o empresário consiga dar a volta. Mas nunca se cogitou isso, numa redução tributária, pelo menos nesse período. O que tem acontecido? Eles têm empurrado alguns tributos, alguns depósitos obrigatórios para depois. Mas não vai ter, né? Nem adianta. Só que isso depois vai virar um outro problema, que vai ser uma conta dobrada, né? É isso que vai acontecer. Reforma legislativa no Brasil, e aí eu corro o risco de ser chamado de comunista, mas eu já venho sendo chamado há muito tempo, né? Embora eu seja um camarada de centro. As reformas brasileiras são todas no lombo do pobre. Sempre vai ser assim. Então é trabalhista, previdenciária e deu. Eu acredito que era necessária. Mas o que eu esperava um estudo para isso, né? Eu esperava, como aconteceu com o CPC, um estudo longo. Pô, o CPC até saiu novo, foram mais de 20 anos de discussão. O Código Civil, outro absurdo. O Código Penal está ainda lá para ser discutido, ainda não consegue. E a Justiça do Trabalho foi em 60 dias. Nós tínhamos, alguns chamam de deforma trabalhista, né? Ela foi muito bem feita nesse sentido, inclusive foi feita por quem conhece muito bem os caminhos da trabalhista e nos emperrou um ano aí, no mínimo. Sim. E só para mim não perder o gancho, se tu me permite, essa outra decisão do STF também tornou inválido o artigo, se não me engano, era o 31 da medida provisória 927, que era aquele que dizia que não ia se considerar o Covid como acidente de trabalho. Eu vi sim. Manifesto. Está sendo considerado. Porque eu também acho arriscado. Tu não pode simplesmente dizer que o Covid é um nexo causal. Não necessariamente, mas tem que subjetivar e não pode impedir de avaliar essa questão, né? Mas essa é a grande questão. Para que colocar isso numa medida provisória? Qual o interesse disso? Deixa para o estudo caso a caso, né? Eu acho que hoje, quem está na linha de frente de contágio, além de toda a parte da saúde, né?
A minha esposa está trabalhando em home office em casa agora, porque ela trabalha com saúde. Mas já parou para pensar na condição dos motoboys? Uhum. Né? Os enfermeiros, o Thiago Moisés, meu amigo que atende muito a classe do pessoal da saúde, o pessoal não tem nem EPI para trabalhar, Cleber. Não tem EPI, cara. Eu excluí a saúde porque ali eu não quero nem comentar, que para mim o nexo causal é expresso, né? Excluindo a saúde, motoboys, os próprios, até os magistrados, se começarem a fazer audiências com 30, 40 audiências por dia, não tem como dizer que eles não estão sob risco de contaminação. Então, tem várias outras profissões, os atendentes de farmácia, as pessoas vão à farmácia doente comprar remédio. Supermercado, caixa de supermercado, gerente. O caixa ainda está protegido, os gerentes eu não tenho visto, né? Com proteção, aquela máscara de acrílico, só os caixas. Não é muito grande. O lixeiro que recolhe o lixo. Eu estava esses tempos, até falei com o Carlos sobre isso. A gente que vai no super mesmo, com proteção, quando vai ali pegar uma fruta, outras pessoas já tocaram naquelas cascas de fruta e tal, quando a gente seleciona ali a fruta, né? Conforme o nosso gosto. Então, o risco é gigante. Eu acho que a gente está pisando em ovos porque não sabe o que está acontecendo de verdade. Eu acho que não pode impedir realmente que não haja nexo causal. E se subjetivar, deixa para o perito decidir isso. Mas aí precisa vir o STF, né, falar isso. E aí depois o pessoal vem falar em independência dos poderes. Tá, mas e sucateamento do judiciário. Mas independência dos poderes não é o presidente, através de medida provisória, poder fazer o que ele quer. O objeto do poder judiciário é realmente fazer o controle da constitucionalidade da atuação dos outros poderes. E aí, na live que eu fiz semana passada, teve um dos... Muito boa live. Obrigado. Teve se não me engano, foi o Thiago Galvão, querido colega aqui de Bento, que ele disse... não, eu não vou usar o nome dele porque eu tenho dúvida se foi ele ou se foi o Gustavo Bittencourt, que disse, era só criar uma prévia análise da constitucionalidade da justiça. Passa a medida provisória pela CCJ antes de publicar ela. Evitava o STF todo dia estar julgando a DIN, que é o que está acontecendo hoje. E ainda tem que parar o ritmo normal e fazer isso com pressa, né? E isso entra tudo em pauta de urgência, né? Sem contar outros absurdos que estão ocorrendo, né? Mas aí é aquela situação do primeiro exemplo que nós tratamos antes. 4 visões do mesmo tema, que a gente tem que ficar acompanhando o que está acontecendo na imprensa oficial para saber poder... Olha, agora tu pode, agora tu não pode, agora tu pode. É um absurdo. É um absurdo. É difícil. E como eu falei antes, quem é que paga esse prejuízo das decisões que foram tomadas e tem que ser revistas assim de uma hora para outra, né? Sim. Quem paga isso? Como é que vai ser o passivo trabalhista para principalmente disso tudo depois, né? Sim, com certeza. Não adianta a gente ter um mercado grande e as empresas também não poderem nos pagar, né? Não poderem pagar acordo, não poderem pagar condenação. E as ações estão vindo. Semana passada houve a publicação de um estudo que analisava o início do mês de março e o início de abril, que falava um aumento em 500% no ajuizamento de ações com o termo Covid-19. Sim, eu vi isso. Monitorando esses dados, né? O Gustavo Rocha trouxe também isso. O Gustavo trabalha muito com jurimetria, né? Ele fez uma entrevista com a Cláudia, falou sobre isso. A referência foi o estudo, acho, do Gustavo mesmo. Inclusive, ele está na pauta. Quarta que vem a live é com ele. Ah, legal. Olha como eu sou grandão. Olha o tamanho das pessoas que eu trago. Grande amigo. Fez um trabalho bem bacana no interior do Rio Grande do Sul, palestrando. E eu gosto muito da fala dele, porque ele fala de marketing jurídico com responsabilidade ética. E eu gosto muito desse paralelo que ele faz. E, sobretudo, ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece o Gustavo pessoalmente sabe as ações que ele faz aí sem publicidade, de coração enorme que ele tem. É um baita de um cara mesmo. Muita gente boa. Se ele estiver nos assistindo ou assistir lá no canal, forte abraço para ele aí. Legal, um abração mesmo. Nós estamos falando de alguma coisa que me fugiu. Continua falando aí, Cleber.
Já passou rápido, quando é bom, só temos mais 15 minutos de live. Olha ali. E ainda tem os beijos, né? Temos os beijos. Tem um monte. Acho que nós vamos dispensar isso aí, vamos ter que fazer por escrito na descrição depois do vídeo. Porque é bastante gente, graças a Deus. Graças a Deus. Meu querido. O que nós estávamos falando então? Da digitalização, daí tu passou para o Next Causal. Sim. Eu lembro que tu teria comentado comigo nas nossas conversas aqui de preparação, tu queria falar alguma coisa sobre o mercado, né? Pois é, isso que eu estava falando agora. Então, nós teremos um grande mercado para depois, porém sem liquidez, sem dinheiro, né? E nós vamos ter que aprender a viver com isso. Hoje, no momento, estou com vários clientes que não estão podendo me pagar. Né? Mas o trabalho está sendo feito, tem que ser feito porque tem prazo. E aí a gente tem que ter bom senso de atender, né? E sem receber a paciência, né? E alguns processos trabalhistas iniciais, e eu estou com bastante inicial, graças a Deus, por fazer, também não tem muita perspectiva de receber. Mas isso já era uma realidade que estava acontecendo. Beijão, Claudinha, tu e o Zé. Ela tá pedindo beijo para nós. Beijo também. O que eu queria dizer é o seguinte, nós temos um nicho do mercado que vai sofrer bastante, que é a advocacia de correspondência, né? Em certa forma vai acabar, né? Ontem eu conversava com um colega que disse, Paulo, eu não sei o que fazer, porque ele é só audiencista. Ele não tem a prática processual, exceto a audiência. É só o que ele faz. Eu disse, cara, eu vou ter que te ajudar. Arruma cliente, traz a demanda que eu vou fazer o passo a passo contigo. Eu tenho feito isso com alguns colegas, né? Esse tipo de parceria, eu gosto disso, né? Me faz bem. Mas vai ser uma realidade cada vez maior. As pessoas vão ter que, para continuar advogando, vão ter que se reestruturar, não tem jeito. O pessoal que só faz isso vai ter que buscar uma outra via, né? Porque não... Eu acredito que, como tu falou, eu não queria ser tão trágico, mas não adianta. Audiências, todas por videoconferência, processos todos eletrônicos. De fato, a advocacia de correspondência ela vai servir na forma administrativa, quando tu precisar que alguém acompanhe uma escritura tua do outro lado do estado, talvez, e se a OAB e a ABRAT conseguirem, nessa quebra de braço, manter as audiências de instrução de forma física, né? Só que aí tem um problema. Muitos advogados, como eu, não gostam que a audiência de instrução seja feita por outro colega. Eu tenho, talvez, em 16 anos de advocacia, o histórico de uma audiência, e que era porque eu tinha duas no mesmo dia, que eu tive que ver com um advogado correspondente para fazer uma audiência, fiz todas as perguntas, tudo como tem que ser. Só que eu só consigo visualizar esse tipo de audiência que talvez sobre para ser realizada assim. Fora isso... Eu também não gosto, mas assim, se tu for verificar, deixa eu mandar um beijo pro pai, que ele tá no perfil da minha mãe. Meu pai não tem rede social. E tá no perfil da mãe, tá mandando um abraço para mim também. Muito obrigado por ter orgulho, isso é bom de ouvir, muito bom. E eu também não gosto que outras pessoas façam instrução, não gosto. E quando eu faço pouquíssima correspondência e eu não cobro barato, porque fazer instrução é um negócio muito complicado. Bom, a audiência de conciliação já é complicado, porque tem muito juiz que antecipa a prova. Porque cada palavra nossa dada, ela é de responsabilidade extrema. Ela modifica a vida de uma pessoa, né? Ou de mais pessoas. Então, é complicado essa questão da instrução. Eu não gosto mesmo que eles façam. E outra, quando é nível de favor, pior ainda, porque tu obriga o colega a parar, porque eu só tenho gente responsável que trabalha comigo, muito responsável. Então, tu obriga teu colega a parar e estudar o teu processo inteirinho para fazer uma audiência, né? A gente tem uma assistente nossa aí, a Ana, dizendo que... A Ana, minha professora da pós, querida parceira, estamos fazendo um curso de audiência, justamente. Eu e ela estamos montando esse curso. Ela acha que essas audiências virtuais, elas não seriam para sempre. Eu me permita discordar. Eu acho que a economia que elas vão produzir vão tornar elas para sempre. Eu já tenho defendido, desde a hora que eu presidi a subseção em colégios de presidentes, que a primeira audiência na Justiça do Trabalho, ela poderia ser suprimida.
E veja que agora a pandemia obrigou a supressão. Foi uma tendência boa, foi bacana. Pois é, e eu já defendia lá atrás que as partes deviam se manifestar se queriam a audiência preliminar ou não. E aí agora, então, os despachos dizem o quê? Ó, reclamante, apresenta a tua proposta. Reclamada, apresenta a tua. Tentem negociar. Eu, na condição de magistrado, vendo que ambos apresentaram propostas, em vez de dar... Faz a salomônica ali mesmo. Eu faria uma live já, uma audiência... Tem aqueles grupos de WhatsApp de conciliação, né? Mas eu estava pensando sobre isso hoje, Kleber, porque eu acredito que a conciliação vai passar a ser uma necessidade maior nos processos, não só trabalhistas, nos cíveis também. E talvez a gente consiga encontrar a famigerada paz social, que é o objetivo final do direito, né? Então, nós vamos ter que mudar o raciocínio, nós vamos ter que parar de querer ganhar processo e vamos ter que encontrar a conciliação cada vez mais, ou os processos vão ficar empenados. Mas aí tu parte com outra questão, no interesse em manutenção do processo, que vem mais do réu, né? Que é uma cultura que nós vamos ter que mudar. Sim. Como se muda isso? Se eu tenho interesse, meu cliente tem interesse em postergar a decisão, eu como advogado vou atuar conforme o interesse do meu cliente, muitas vezes, né? Não sendo antiético. Às vezes eu fico um pouco com A doutora Susan está mandando um oi também. Faz tempo que eu não falo. Doutora Susan, ali do Vale. Eu vi que a minha esposa está gostando da discussão e eu tenho que agradar ela porque ela deve estar fazendo alguma coisa para mim almoçar depois. Então, um beijo, meu amor. A gente tem que discutir essas situações, Paulo, porque a gente tem que tentar, pelo menos desse período, tirar o máximo possível de aprendizado. Muitas coisas vão acabar mudando. Eu tenho falado desde semana passada, vendo essas crianças em casa estudando. Estão tendo aulas online. Muitas vezes falei com amigos meus que buscam atividades na escola, né? E aí eu cobro deles, mas não basta buscar atividade. Tu tem que ficar do lado dele. E isso pode mudar, inclusive, a cultura no Brasil. Né? Os pais participam... Sabe que eu faço parte lá do Mães e Pais pela Democracia, né? Uma das nossas bandeiras lá a gente é contra o homeschooling, né? É esse processo de tirar a criança do convívio social para ela aprender em casa. Só que a gente está sendo forçado eu pelo menos, a ter uma visão diferente um pouco disso, né? Registrar aí o orgulho que a tua mulher sente de ti. Ela tá apaixonada, né? Mas ela tem razão de ter orgulho, então é um baita profissional. Também tem orgulho do é uma mulher muito inteligente, é por isso que eu amo ela. Mas, querido, veja só, o que eu quero ir além disso. Hoje é uma situação de obrigatoriedade que essas crianças estudem em casa, não tem outra forma. Agora eu fico pensando nós colhendo frutos, porque vai criar um elo entre pais e filhos que vai fazer com que daqui a um ano, quando tudo talvez estiver normalizado, esses pais também continuem sentando do lado para auxiliar nos estudos. Isso muda a cultura. Não muda só... Eu sou coadjuvante nesse papel aí, mas essa senhora aqui manda ver com os guris ali do lado. Dependendo do ânimo nosso de cada dia, eles pedem para fazer comigo ou com ela, né? Bom, pela educação dos teus filhos, eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês são participativos, né? Mas a minha grande esperança é essa mudança cultural também. Porque assim, para que vai servir toda essa situação de dor que a gente vive hoje? E eu trato como dor mesmo. Tu não poder abraçar o teu pai, como o meu, que está isolado e nunca trata. Eu tenho essa sorte, a gente reside no mesmo terreno, então a gente continua convivendo, né? Mas eu penso que quão triste deve estar sendo realmente quem não pode conviver com seus familiares. Os idosos, principalmente. Se dessa dor a gente não conseguir tirar um mínimo de coisas boas, que é vai tirar, não tem. Nós vamos mudar vários paradigmas. Vamos mudar vários paradigmas. Isso vai ser positivo. O ser humano tem essa capacidade de se moldar e eu acho que tudo isso está nos humanizando um pouco, sabe? Então, quanto mais a gente se der conta da nossa característica humana, mais a gente corrige a humanidade que se perdeu no caminho. Isso aí. Porque a gente vinha se tornando máquina, né? E os nossos valores como sociedade mudaram bastante nesse sentido. Então, quanto mais máquina tu fosse, mais tu era importante para a sociedade. Sim. E agora é o contrário. Quanto mais humano a gente conseguir ser, mais a gente
passa a ter uma importância para a nossa própria família, para si mesmos, né? A gente tem visto aí, eu pedi ontem num grupo da Cláudia lá na LM, doação para os bombeiros civis, porque a maioria é autônomo e trabalha com eventos, então os caras estão passando fome, né? E hoje o presidente da Associação dos Bombeiros Civis me mandou os prints de vários depósitos que foram feitos de forma anônima. Que legal. Então é muito legal isso que está acontecendo. A gente distribuiu aí 200 cestas básicas lá com o Celso Armando Furtado, que é um colega trabalhista, um amigo. E outras, o Thiago Moisés arrecadou aí sei lá, 300 kits de EPI para doar para os profissionais da saúde. E, enfim, tem campanha e campanha o tempo todo. Peço perdão se eu esqueci de alguma, mas está acontecendo. O Mateuzinho do Grêmio doou uma camisa para essa campanha do Celso. Nós fizemos um leilão, deu 1.000 pila só nas camisas de Grêmio e Inter. Tá sendo, a gente está humanizando, isso está sendo muito bom. A gente acaba vendo muitas pessoas dizendo, eu queria ajudar mais, mas eu não consigo. Outro dia eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais de uma situação que aconteceu comigo e com a Elisa. Mas assim, os mercados têm carrinhos, né, na saída dos caixas, onde tem ali contribuições solidárias. Às vezes tu não consegue organizar uma campanha, mas o que custa tu fazer tuas compras e comprar 2 quilos de arroz, 2 de feijão e jogar ali numa doação solidária aqui em Bento? Abraço para o Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência da OAB. Que honra, hein? Que honra. Um abraço, meu querido. Saudade do amigo. Isso é prestígio do amigo, receber o presidente da Caixa. Eu sei quem eu convido, né, para fazer live comigo. Caixa é essa que as pessoas deveriam buscar mais informações sobre todas as atividades que tem feito, todos os benefícios que tem criado para os advogados, porque às vezes é muito melhor tu ir buscar uma informação do que tu ficar criticando a ordem, né? A quantidade de colegas que desconhecem as funções da Caixa é uma coisa absurda. Por isso que é tão simples, é só entrar no site e ver. Inclusive nas notas expedientes tem vindo as informações, vem por e-mail também as informações da Caixa. Não só da Caixa, a OAB em geral, a ESA oferecendo um monte de curso grátis aí nesse período de pandemia. Sim, sim. Eu me inscrevi em 5, não fiz nenhum ainda. Eu fiz 2 já, me inscrevi em 4, eu fiz 2. Mas é um momento, eu gosto muito de trabalhar estudando. Então eu deixo... O Gustavo Rocha entrou também. Nós falamos de ti, Gustavo. E falamos bem, viu? Por incrível que pareça. Bom, já quero fazer um convite online aqui para o Pedro participar de uma live aí. A gente tinha que fazer uma live de mais gente, tipo Zoom, assim, com bastante gente participando dessa turma grande aí, porque só de pauta eu vou ter aí até o fim do ano, tá certo, de pauta de live que eu vou fazer. Com certeza. É um momento é uma forma que a gente tem de interagir essa, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Até para debater e formar uma consciência crítica para a pessoa poder... Eu costumo dizer que a gente vive na era da opinião e não da informação. Isso me preocupa muito. E eu imagino essas das lives que têm acontecido, eu tenho gostado muito porque a gente tem visto opiniões com informação. E essa é a grande forma da gente tentar melhorar a situação que está acontecendo. Né? Porque viu que o Gustavo botou aí, ó? Tem no Zoom, dá para fazer até 100 pessoas e ele está às ordens. Então, Gustavo, já vou te pedir para organizar essa grande reunião aí. Vamos ver quem as pessoas que a gente vai colocando para nós fazermos uma rodada de conversa. Aí você sabe passar um turno conversando. Porque nós só temos mais 5 minutos de conversa, Kleber. E nós temos muita coisa para falar. Né? Sempre tem. Eu já fico com pena que a gente vai fazer só essa 1 hora. Eu pensei em a gente continuar, mas também não dá para esticar demais, porque perde a graça, né? Fica arquivo pesado e vamos deixar um gostinho de quero mais nas pessoas também. Aí. Tem que ter aquele, né? Eles podiam ter falado mais sobre isso, quem sabe a gente volta, né? Mas é isso aí. Parabéns pelo teu trabalho, Paulo. Você é muito obrigado pelo convite, né? Queria agradecer a todo mundo que nos prestigiou aí. Muito legal ver os colegas participando, os colegas querendo debater, né? Um monte de gente que não deu para mandar beijo e abraço também, né? A gente acaba formando uma construção crítica também, e aí a gente ouve uma situação de algum colega que manda
uma informação diferente para nós, isso faz a gente crescer, muitas vezes mudar de opinião. Eu, particularmente, acho fantástico, te parabenizo pelo trabalho que está fazendo. Tem que ter, de certa forma, um dom. Se não for o dom da fala, muitas vezes, o dom do debate, a gente tem que ter o dom de ter os amigos que falem por nós. Eu acho que a minha grande qualidade é essa. A tua grande qualidade é tornar essa conversa dinâmica, Paulo. Tu vê, a gente foi do direito do trabalho à questão ética profissional, a gente voltou para o direito de família, e isso eu acho que acaba engrandecendo mesmo. A gente foi para a recuperação judicial, fugindo de absolutamente tudo, mesmo que fosse para dar umas pinceladas, né? Então, eu sou gordo, eu estou puxando o Jô Soares. Esse é um mérito teu, é um mérito de quem dá a cara a tapa para fazer um trabalho desses, e fica realmente a minha homenagem, o meu mais afetuoso abraço, o qual eu me comprometo, assim que a gente acalmar isso, aí a Porto Alegre, entregá-lo pessoalmente. Eu fico sentido, porque, de fato, eu fico um pouco distante do aparelho, e nem tudo eu consegui ler direito, tenho certeza. A gente vai respondendo aos poucos, aí mas o pessoal compreende, eles sabem do carinho que a gente tem por eles, a Karen agora aí. Saudade também, cara. Conselheira seccional, né? Querida e linda, né? Aí olhou, tá nem aí pra mim. Ai, sou eu, gente, eu tô de fone. Não é, minha amiga, assim. O Paulo acabou de elogiar. Agradecer a participação. Ela tá aqui ela tá trabalhando na Fadisma, que tem trabalhando especialmente no curso de segurança pública municipal. Muito legal. Então estou trabalhando aqui, estava concentrada, mas muito obrigada, te amo. Parabéns para vocês aí, foi muito bacana. Estava com um fonezinho aqui no início sem, então estava ouvindo vocês. Isso aí, fica saudade, vamos combinar alguma coisa na volta ainda. A Claudinha te mandando beijo, a Camila te mandou beijo. Beijo, queridas, beijo, Cláudia, beijo, Camilinha, beijo para todo mundo aí, obrigada por participarem. Saudade de todo mundo. Retomando a normalidade, fica o compromisso também com a esposa, que eu preciso ir apresentar a minha esposa para essa família maravilhosa. O termo que eu sempre uso para vocês é essa família maravilhosa, porque realmente é de coração. Gosto muito. Obrigada, querido. E fica o meu mais sincero agradecimento, Paulo, pelo convite. Eu estou sempre à disposição no que eu puder ajudar, e no que eu puder atrapalhar também. Eu gosto, às vezes, só de atrapalhar. Tá? Querido, seja mais próximo sempre, tá? É um privilégio ser teu amigo. Eu te estendo todos os elogios que tu me fez. Foi maravilhosa a live. Ficou em mim o gostinho de quero mais. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tá? Paulo, é o seguinte. Deixa eu só mandar um abraço para também, já que nós fizemos um registro da conselheira estadual, a Karen, nós temos também a Josana, que está nos assistindo. Um abraço, querida. Tem muita gente boa aí nos assistindo. É isso aí. Muito legal, vários amigos advogados aí. E eu tenho que mandar um abraço especial para o meu compadre, que está aí convalescendo no hospital com uma doença degenerativa muito ruim. Força aí, Geleca. Força, meu irmão. Força, nós estamos contigo. Tá? Obrigado, queridão. Vai estar no meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, tá? Vou te passar a cópia por Drive, para tu poder ter o vídeo também. Perfeito. Felipe, o Oráculo. Um abraço, Oráculo. Felipe Ossamay, um abraço, querido. Tá, e até a próxima. Obrigadão, viu? Obrigado por tudo. Fiquei muito feliz. Ganhei meu resto de semana. Beijo, minha mãe. Te amo também. Beijo, pai. Te amo. Beijo, beijão.